Olá pessoal, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre o tempo e a história. Eu sou o professor Gustavo e sejam bem-vindos a esta aula de história. Trago uma definição importante que com certeza vai facilitar na compreensão de vocês no quesito palavra história. Olha o que diz. A história estuda a vida humana através do tempo. Estuda o que homens e mulheres de todas as idades fizeram, pensaram ou sentiram como seres sociais. Este é o foco de estudo da história. Em poucas palavras, a história vai estudar a vida humana no tempo e no espaço. Esta vida humana marcada por suas ações, influências, não importando se é homem ou mulher, crianças, mas enfim, seres humanos de todas as idades e os acontecimentos que os marcaram. Sendo assim, o conhecimento histórico vai permitir a compreensão das pessoas como seres que constroem o seu tempo. Cada um de nós temos a nossa própria história. Então, isso vai fazer parte do conhecimento histórico. Agora temos aqui 4 pequenas questões para a gente refletir um pouco a respeito desta disciplina. O que é história? Já de primeira mão, mediante o que a gente acabou de ver, o que significa a disciplina de história? Próxima questão. Quais os sentidos desta palavra? O que a palavra história quer dizer? Qual é o sentido que ela tem? Próxima. Para que serve o saber histórico? Para que a gente vai utilizar esse saber histórico no nosso dia a dia? Como fazemos a história? Esta questão aqui é muito importante. Como que a gente faz a história? O que seria este fazer história? A expressão tempo e história sempre vai andar junto. Esse trecho vai levar-nos a refletir sobre o conhecimento histórico de acordo com cada vivência, com cada época. Nós, historiadores, costumamos dizer que devemos olhar para a história do passado com a visão do presente, porque a história não tem como ser reconstruída tal como aconteceu no passado. Por exemplo, as ações do dia de ontem. Você levantou, você foi ao seu trabalho, você almoçou, retornou ao trabalho novamente, jantou e foi dormir. Tá certo, estas ações acabam que se repetindo cotidianamente, mas você não consegue fazer passo a passo de um dia no outro. Então, por isso que a gente deve utilizar o nosso presente, o nosso hoje, para compreender o passado. Eu vou usar o que eu tenho hoje para entender, por exemplo, a história da minha família, os acontecimentos que marcaram essa história lá no passado. Aqui temos também um questionamento. Como entender as relações entre o passado e o presente? Como que a gente pode compreender a relação que existe entre o passado e o presente? Reflita um pouquinho sobre esta questão e qualquer coisa estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. No que se refere à compreensão das relações entre o passado e o presente, elas acontecem de uma forma muito intrigante. Por quê? Porque o historiador vai escrever a história de acordo com o tempo que ele viveu. Uma história que foi escrita 50 anos atrás, o historiador teve a visão do seu tempo, daqueles 50 anos que passaram. Ou seja, cada um vai escrever a sua história de acordo com o período em que está vivendo. Problemas, alegrias, lutas e sonhos surgem na reconstrução da vida humana que ele elabora. Reconstrução essa que depende de uma série de concepções, escolhas e recortes. Quando a gente fala em recortes, a gente está falando em pegar um acontecimento e utilizar partes deste acontecimento para escrever a história. Não tem como a gente escrever a história da nossa vida inteira, tintim por tintim. Seria impossível. Imagina relatar cada acontecimento, cada momento. Não teria como. Então, por isso que se faz os recortes.
Eu vou pegar os momentos mais importantes da minha vida e vou escrevê-los. Para fazer esta escrita, eu vou utilizar as chamadas fontes históricas. O que seriam estas fontes? Seriam os relatos das pessoas mais velhas, seriam os documentos, tais como certidões de batismo, certidões de nascimento, de casamento, objetos como xícaras, como livros, enfim. Tudo o que traz, de certa forma, a história é considerado como fonte. Uma frase muito importante é a seguinte: o historiador trabalha para o seu tempo e não para a eternidade. É o que a gente acabou de ver aqui. O historiador vai escrever a sua história de acordo com o tempo em que ele está vivendo. Assim, a historiografia, que é a escrita da história, não deve ter a pretensão de fixar verdades absolutas. Não tem como a gente escrever um acontecimento histórico tal como ele aconteceu. Foi o que o professor falou lá no início. Então, por isso que a história não é considerada como verdade absoluta. Porque se hoje eu relato um acontecimento do meu passado de uma forma, amanhã eu posso relatar este acontecimento de outra forma. Porque, por exemplo, eu posso ter tido acesso a outras fontes que vão colocar em xeque este relato anterior. As fontes servem justamente para isso, para provar que aquele acontecimento realmente ocorreu. É interessante a gente ver o significado da palavra história no grego, que quer dizer informar-se. A história seria a gente procurar uma informação. Será a função do historiador, que é aquele que vai relatar, escrever a história, investigar e interpretar as ações humanas ao longo do tempo. Essa ação do historiador vai investigar os acontecimentos humanos que ao longo do tempo vão provocar mudanças e continuidades em vários aspectos da vida pública ou privada, influenciando também na economia, nas artes, na política, no pensamento, nas formas de ver e sentir o mundo no cotidiano, na percepção das diferenças. O trabalho do historiador vai se resumir, então, em perceber e compreender esse processo histórico. Temos duas questões importantes referentes aos conceitos que nós acabamos de ver. A número 1 diz: a história que se escreve está intensamente ligada à história que se vive. Analise a frase e escreva sobre a objetividade dos estudos históricos. Observando esta frase e o que a gente acabou de ver, qual seria este objetivo dos estudos históricos? Na questão 2 temos: em que consiste o trabalho do historiador? Mediante o que vimos, qual é o trabalho do historiador? O que ele faz? Se vocês ainda tiverem dúvidas, estou aqui para esclarecê-las. As fontes históricas, gente, são os conjuntos de materiais escritos ou não que o historiador vai utilizar para fazer o seu trabalho. Por exemplo, as fontes escritas serão os registros em formas de cartas, letras de canções, livros, jornais, etc. E as fontes não escritas são aquelas que utilizam a linguagem oral, ou também alguns objetos como pinturas, esculturas, vestimentas, armas, discos fonográficos, filmes, etc. Entenderam a diferença? Fontes escritas, aquilo que tem escrita, e as não escritas, objetos ou relatos orais. Como dito, outro exemplo de fonte histórica é a história oral, que vai ser os relatos das pessoas que viveram determinados acontecimentos, sendo estes coletados pelo historiador por meio de entrevistas, servindo para registrar a memória pessoal, no caso da história ser referente à pessoa, ou coletiva, se a memória for referente à comunidade. Até recentemente, este tipo de fonte não era utilizado, porque ele era julgado como falsa história, uma história que fosse contada por pessoas que não teriam uma visão
real dos acontecimentos, uma história inventada, mas devido ao desenvolvimento de novas tecnologias na atualidade, como televisão, rádio, cinema, computadores, hoje em dia internet, os historiadores podem consultar grande variedade de fontes não escritas. A palavra história é uma palavra polissêmica, ou seja, que possui diferentes significados. Por exemplo, nós temos a história ficção, que são aquelas histórias que acontecem nos livros de aventura, nas novelas televisivas ou em filmes. Essa história, com seus lugares, com seus personagens, são criadas pela imaginação humana e são chamadas de ficção. Temos também a história, processo vivido, que é a história das lutas, os sonhos, as alegrias e as tristezas de uma pessoa ou de um grupo social que fazem parte da história. Esta história também está ligada a uma memória, ou seja, as recordações das pessoas que a vivenciaram, permeado pelo conjunto de acontecimentos e experiências que ocorrem no dia a dia. Outro significado é a história conhecimento, que se refere à produção de um conhecimento que procura entender como os seres humanos viveram e se organizaram desde o passado mais remoto até a atualidade. Um saber que procura desvendar a historicidade, ou seja, a condição histórica das vivências humanas. Neste sentido, história é uma busca de saber voltada para a compreensão da vida dos seres humanos, das sociedades ao longo dos tempos. Relacionando histórias. Esta seção vai procurar relacionar os diferentes significados da palavra história com o cotidiano das pessoas. Neste sentido, as histórias vividas pelas pessoas e a ficção não estão excluídas da história como conhecimento, porque fazem parte da vida de uma comunidade, da vida de uma pessoa. Para a gente encerrar a nossa aula, trago mais duas atividades que se referem aos últimos tópicos estudados. A número 1 diz: quais são os principais tipos de fontes utilizadas pelos historiadores? Aponte as diferenças entre elas. Quais são as fontes históricas que os historiadores utilizam para fazer o seu trabalho? Quais são as diferenças existentes entre elas? Pensem e respondam. Número 2. Relacione os tipos de fontes estudados neste capítulo aos diferentes sentidos da história. Será que estas fontes possuem relações com os diferentes sentidos da palavra história? Qual que seria esta relação?